Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Habituei-me a engolir pastéis de nata em 3 dentadas, só uma caminha para o café ao balcão, conforto instantâneo nos dias amargos. E, no entanto, o bolo merece mais. Ele é o mais notável e notado pastel do mundo, mesmo se lhe chamamos pastel de nata e ele já não leva nata, mesmo se transformou num souvenir. A questão é, porquê? O que é que o pastel de nata tem? No momento em que escrevo esta crónica, estou perante um exemplar, mas agora com os sentidos alerta. Visto de cima, ele é redondo e isso é bonito. Muitas das coisas bonitas são redondas. O mamilo, o planeta, a bola, a gema de ovo. Mas o que é mais lindo é que é um redondo orgânico, imperfeito nas suas arestas de massa folhada, o rebordo como um cordão. Depois, é um bolo com pinta, com pintas. Antes de lhe deitar canela, lembra-me o padrão de um leopardo, cheio de gloss. Já com canela, é uma blusa com encharpe distinta. A película brilhante anuncia a seda doce, enquanto as manchas queimadas prometem caramelo, amargo e todos os sabores maravilhosos que se soltam quando os aminoácidos e os açúcares são sujeitos ao calor. As chamadas reações de Maillard. Avanço. A ideia é bicar um pouco da massa folhada e do creme em proporção semelhante. Logo rebentam estalidos na boca, porque o pastel tem som, vem com banda sonora, é comida emocionante. Os lábios dizem-me que está a temperatura ambiente, talvez uns 25 graus. Pastéis de nata mornos são bons. À temperatura ambiente, saídos do forno há 2, 3 ou 4 horas, são perfeitos. Só à tarde é que os evito. Comer massa folhada à tarde não é boa recomendação. A contrastar com o ruído da crosta está o silêncio do creme. É um fluido denso que se derrama pela língua e depois espraia-se para os lados até se misturar novamente com os estilhaços da massa. As pessoas que comem o creme com a colher do café nunca vão entender isto. Os estudos indicam que são as mesmas pessoas que pedem a nata clarinha e que fazem às escuras. As dentadas devem ser pequenas, de outra forma, a experiência pode ser demasiado intensa e rápida. Neste pedacinho doce estão concentradas muitas coisas. No caso deste pastel, para 1 litro de leite foram usados 2 ovos e uma dezena de gemas, farinha e amido de milho, calda de açúcar, casca de limão e pau de canela. Deve ser tudo subtil ainda assim. Limão a mais, por exemplo, rebenta o pastel. Os piores pastéis são como pessoas com perfumes enjoativos. Levam xaropes com aromas de limão ou laranja e essência de baunilha, esse flagelo. Levam pozinhos que lhes põem a pele firme, que os enqueijam. Os piores pastéis também são muito doces. Temos a sorte, contudo, de haver dos bons em todo o lado. É o bolo mais democrático do mundo, está acessível a toda a gente. Tirando os congelados de supermercado, é difícil ficarmos desiludidos, mesmo se levam margarina no folhado. E agora, a revelação. Quase todos levam margarina. A questão crítica, todavia, é a qualidade dessa margarina, muito variável. A provar que quase todos são bons, está o espécime que me ocupa a boca. Vou a meio da jornada, o doce começa a sobrepor-se. Nisto, os lábios apanham a canela. A canela salva, transporta-me para um bazar de Kerala. Tanto sabor, tanta história à sua volta, mas nenhuma definitiva, nenhuma fixada numa certificação de indicação geográfica protegida ou outra. A versão para guia turístico de Clamar diz que a receita foi criada por monges num mosteiro dos Jerónimos no século XVIII e que foi depois vendida à fábrica Pastelaria Pastéis de Belém, ali ao lado. Os historiadores, todavia, localizam a sua origem noutros conventos do país, nomeadamente em Évora e em Beja, no século XVII. Certo é que um homem proclamou o bolo como um dos maiores valores económicos do país
no século XXI, idos de 2012. Os seus conterrâneos, inquisidores insípidos, riram-se dele. Mas ele, qual Galileu das natas, estava certo. O mundo, hoje, gira à sua volta. E já sabem, há mais comida para além de bife com batatas fritas, mas bife com batatas fritas é muito bom. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.